Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Professor Júbilo. E já quero começar esse nosso processo pedagógico falando sobre o javali. Embora muita gente pense que o javali seja uma espécie brasileira, ele não é não, ele é uma espécie europeia. Foi trazido para cá para ser criado e depois ser morto para que a sua carne servisse de alimento para os seres humanos. Só que depois que ele foi trazido para o Brasil, o IBAMA proibiu a sua criação. E aí os criadores ficaram com aqueles animais, sem saber direito o que fazer, tiveram a incrível ideia de soltá-los na natureza. Só que na natureza brasileira, um animal que tem uma incrível taxa reprodutiva, vem aumentando cada vez mais as suas populações, que estão causando grandes impactos tanto na flora quanto na fauna brasileira. O javali é um bicho bravo, e é um bicho bravo que pesa só 200 quilos. Então, ele leva vantagem na competição por alimento com espécies que são brasileiras, como é o caso dos catetos. Os catetos aqui, ó, brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. De repente chega o javali e fala: ô cateto, agora quem manda aqui somos nós. Vaza, vai comer em outro lugar. E aí o que você tem é um declínio da população de catetos por conta desse aumento da população de javalis. Esses javalis também estão atacando várias plantações e também estão trazendo prejuízos para a agricultura. Como o javali é um animal europeu, não é um animal natural do Brasil, ele é chamado de espécie exótica. Por isso, anota aí. Espécies exóticas são organismos que se instalam em locais onde não são naturalmente encontradas. E geralmente com a nossa ajuda. O tema espécies exóticas, que também podem ser chamadas de espécies invasoras, frequentemente cai nas provas. Eu separei vários exemplos que são aqueles mais usados nessas provas. Vale salientar que as espécies exóticas causam um problema global, ou seja, não é só o Brasil que está com esse problema. O mundo todo, todos os países de alguma forma estão tendo problemas com essas espécies. Quando elas chegam num lugar novo, elas podem trazer consequências graves. É como se alguém chegasse do nada para morar na sua casa, mas não iria ajudar a pagar a conta, iria dormir na tua cama, iria comer a tua comida. Então, essa pessoa iria te causar problema. É a mesma coisa o que acontece quando uma espécie nova, que não é da região, acaba chegando ali. Basicamente, a lógica é a seguinte: quando a espécie nova chega no ambiente, provavelmente ela não vai ter predadores. Porque o predador ele não come qualquer coisa, ele já está acostumado a comer um certo tipo de alimento, um certo tipo de animal, e aí chega uma coisinha nova lá, ele não vai chegar, já vou comer isso aí. Não, demora um tempo para isso acontecer e muitas vezes isso nem acontece. É o caso do javali, por exemplo. O javali hoje tem pouquíssimos predadores. O principal predador do javali, inclusive, é a onça. Por isso que nós temos que lutar pela preservação dela, porque a onça é um animal brasileiro e que está tendo importância no controle da população de javalis. Quanto mais onça nós tivermos, menos javali no mercado aí dando preju. Mas a verdade é que como a espécie geralmente não tem predador, ela chega e começa a competir por alimento com uma outra espécie que já vive no local. Só que essa espécie que vive no local, ela tem predador. Então agora, além dela ter predador, um predador natural que vive ali também, ela tem alguém competindo com ela por alimento. Ou seja, ela está sofrendo muito mais pressão. E o que vai acontecer é que essa população aqui, ela vai acabar diminuindo. E a espécie exótica, como está levando uma vantagem competitiva, consegue mais alimento e acaba aumentando ainda mais a sua população. Essas espécies exóticas acabam causando uma ruptura ecológica na região e reduzindo a biodiversidade. Claro, aquelas espécies que estão perdendo a competição vão diminuindo, inclusive muitas vezes elas desaparecem daquele lugar. E outra, né? Uma espécie exótica pode trazer novas doenças. E muitas vezes as espécies que estão lá não estão preparadas para essas novas doenças e acabam sendo exterminadas. Um exemplo histórico é a ratazana. Essa ratazana aí que tem no teu quintal, essa ratazana de esgoto nojenta, cebosa, ela é uma espécie exótica, ela não é brasileira, ela é chinesa. Pode olhar, ela tem o olhinho puxado, tudo.
Nada, nada a ver. Horrível essa. Depois, corta, agora. Não, brincadeira. Segue o jogo aí. Ela é chinesa. E aí, ela foi levada para a Europa através dos navios que faziam a Rota da Seda. E depois os navios europeus, quando vinham para as Américas, acabavam trazendo essas ratazanas que se espalharam por todo o planeta. Além delas transmitirem doenças para os seres humanos, como é o caso da leptospirose, essas ratazanas atacam as aves, atacam os répteis, atacam os anfíbios, então elas causam um grande impacto ambiental onde elas chegam. Essas ratazanas também ajudaram a extinguir o dodô. Não sei se você conhece, mas o dodô era uma ave que pesava cerca de 20 quilos e vivia nas Ilhas Maurício, próximo de Madagascar, lá na África. O que aconteceu foi que as ratazanas comiam os ovos dessas aves, mas nós tivemos, claro, outros problemas. Os marinheiros que chegavam nas Ilhas Maurício, eles olhavam o dodô, imagina, um franguinho, 20 quilos e mansinho. O dodô, como não tinha predadores, ele chegava perto dos seres humanos e aí, os marinheiros pegavam ele e comiam o dodô. Fora assim, os marinheiros traziam cachorros, gatos, além dos ratos. Tudo isso, mais o desmatamento, foram pressionando a população de dodô, que acabou desaparecendo da face da Terra. Uma espécie exótica, ela pode ser trazida de forma acidental. E foi o que aconteceu, por exemplo, com o mexilhão dourado, que foi trazido para o Brasil através da água de lastro dos navios. Não sei se você sabe, mas a água de lastro é a água do mar que é coletada pelo navio para ajudar no equilíbrio. Só que o que acontece? Se esse navio coletar essa água num país e depois eliminar essa água em outro país, ele está, de forma acidental, ajudando na introdução de novas espécies. E foi isso que aconteceu. Pegaram o mexilhão num lugar, trouxeram para o Brasil, jogaram aqui e ele acabou se espalhando e, claro, começou a competir com as espécies nativas de mexilhões. A água de lastro dos navios também trouxe aqui para o Brasil o coral-sol, que é lá do Oceano Pacífico. Esse coral se reproduz rapidamente e também produz toxinas. Ele é uma espécie extremamente invasiva e impede o crescimento de outras espécies onde eles estão, reduzindo também a biodiversidade do lugar. Nós temos também a introdução proposital, que é quando uma espécie exótica é trazida para resolver um determinado problema, mas ela acaba causando um novo problema. Um exemplo disso é o capim anônimo, que é um capim africano que foi trazido na década de 50 para o Rio Grande do Sul para servir de alimento para o gado. O problema é que depois descobriram que esse capim não é tão nutritivo para o gado e o pior, o rebanho não consegue digeri-lo facilmente. E aí falaram, caramba, esse capim anônimo não é bom, vamos parar com isso. Só que aí já era tarde. O capim consegue se espalhar com muita facilidade e hoje ele já ocupa 500 mil hectares no Brasil. A espécie exótica também, ela pode ser importada para servir como pet. Só que depois, por alguma razão, o dono desiste e acaba soltando o animal em qualquer lugar e esse animal acaba virando uma grande praga. Um exemplo que eu te dou é o caso da Piton. A Piton é uma serpente do Sudeste Asiático, toda bonitona, colorida e dócil. Então, ela é muito apreciada como pet. O problema é que é uma cobra que pode chegar a 5, 6 metros e aí ela começa a ficar cara para o dono. O que o dono faz? Solta na natureza. O problema é que essa serpente é uma predadora voraz e acaba causando impacto nas populações de espécies nativas, como gambás, guaxinins, espécies de roedores. Na Flórida, por exemplo, existe um grande problema com essas serpentes por conta de um furacão que aconteceu lá em 1992 e que destruiu um criadouro dessas serpentes que se espalharam por lá e, curtiram um monte e estão sendo uma verdadeira praga naquela região. Esse furacão da Flórida também destruiu um aquário. E aí essa destruição acabou jogando no mar um peixe que também virou uma praga, principalmente no Caribe, que é o peixe-leão. O peixe-leão não é do Oceano Atlântico, ele é lá do Oceano Índico. Um predador voraz, se reproduz rapidamente e o pior, é venenoso. Então, dificilmente alguém preda esse peixe. O que aconteceu
é que ele virou uma verdadeira praga e está causando a redução de várias espécies de outros peixes no Oceano Atlântico. Inclusive, esse peixe já foi encontrado lá em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, o que nos mostra que provavelmente nós vamos começar a enfrentar mais um problema com outra espécie exótica. Às vezes acontece da espécie exótica tomar o lugar da espécie nativa. Isso aconteceu, por exemplo, no Paraná, onde o caramujo africano, considerada a pior espécie exótica do mundo, porque consegue se reproduzir rapidamente, causa prejuízos na agricultura, ela tomou o lugar do caramujo branco, uma espécie brasileira que não é mais encontrada lá no Paraná. A algaroba é um outro exemplo. Ela é uma espécie de planta do Peru e está extremamente adaptada a ambientes áridos. Aí, na década de 40, o governo brasileiro resolveu trazer essa planta para colocar no bioma Caatinga, para servir como uma fonte de lenha. O problema é que essa espécie conseguiu se espalhar tão bem pela Caatinga que acabou virando uma praga, não só porque ela se espalha com certa facilidade, como também porque ela compete com as outras espécies de plantas nativas e impede o crescimento dessas espécies por uma razão principal, que é a seguinte: elas absorvem muita água do solo e aí não sobra água para as outras plantas que estão próximas a elas. E tem mais um problema: a semente dessas plantas não é digerida pelo gado, então o gado acaba ajudando a espalhar, a disseminar essas sementes e, claro, acaba ajudando a aumentar a população dessas plantas. O próprio Aedes aegypti, esse mosquito do capeta, também é uma espécie exótica. Ele é uma espécie africana, né? Tem origem lá no Egito e foi trazida para o Brasil durante o tráfico dos escravos. Então, quando os navios vinham da África trazendo escravos, traziam também o mosquito Aedes aegypti. A própria Apis mellifera, essa abelha bonitinha que às vezes você está tomando refrigerante, ela fica ali sobrevoando e você fica, ela vai me picar. Essa abelha também não é brasileira, ela é africana. Foi trazida para cá também com o apoio do governo brasileiro, lá na década de 50, para aumentar a nossa produção de mel. Só que ela se espalhou por todo o Brasil, por toda a América do Sul, por toda a América Central e por boa parte da América do Norte. Essa abelha, por ser agressiva, causa impactos nas florestas, porque onde elas estão, os animais não conseguem ficar, principalmente as aves, porque, claro, elas são super agressivas. E claro, né, quando a gente tem um problema de uma espécie exótica que chega num determinado lugar, nós temos que atuar rapidamente, porque depois que ela consegue se estabelecer, é praticamente impossível você combatê-la. O caso do javali aqui no Brasil é um grande exemplo. Hoje é praticamente impossível a gente fazer um controle dessa população. Por quê? É muito caro. Qual é a alternativa mais barata? E é a que está sendo feita: liberar a caça. O problema de liberar a caça é que você não tem um controle de como aquele animal será morto. Porque, claro, esse animal é um ser vivo. E aí você está matando um ser vivo. Então o que acontece muitas vezes é que esses animais são mortos com requintes de crueldade. E não é só isso. Muitos caçadores usam a liberação da caça do javali para caçarem, inclusive, espécies nativas brasileiras. É por isso que alguns pesquisadores defendem que o javali deve ser sim caçado, mas pelo governo, ou seja, ou talvez pelas Forças Armadas, mas isso é extremamente complexo de você fazer. A melhor maneira de você controlar o javali seria fazendo a castração dessas populações ou estimulando o crescimento de predadores do javali, como é o caso da onça, que é uma espécie nativa. Mas todas essas medidas são muito caras e exigem um esforço muito grande e geralmente acabam não dando certo. Agora, eu deixo aqui para vocês essa filosofia, né? Um momento Philosophies of Life. Quando um animal vira praga, você acha ou não correto a gente liberar a caça dele? Pense que é um ser vivo e que merece respeito, mas ao mesmo tempo é um ser vivo que causa prejuízos econômicos e que também causa prejuízos ambientais. Nesse dilema, de qual lado você fica?
vou deixar para você pensar. No mais, já sabe, né? Se o vídeo foi útil, dá aquele like para valorizar o profissional da educação. Se inscreva no canal. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!